quero agradecer, primeiramente, né, ao pastor Wesley, a Isa, a essa família abençoada que nós temos, né, como amigos, e a todos vocês que estão participando. Quando eu olhar para o lado é porque eu estou com outro monitor, porque senão aqui eu não estou vendo, eu tenho que olhar para cá. E assim, eu fico muito feliz, eu fico grato quando a gente é convidado para falar, porque Deus tem nos usado, assim, para falar do evangelho verdadeiro dele. Infelizmente, hoje está muito deturpado a palavra de Deus, e quando a gente começa a pregar o evangelho verdadeiro, bíblico, genuíno, infelizmente as pessoas não gostam. Só que hoje nós vamos falar sobre oração, né? Como o pastor falou, nós somos reformados também, nós cremos nas doutrinas da graça, com certeza. Em muitas coisas, infelizmente, hoje as pessoas não gostam por conta disso. Ouviram crescendo, eles cresceram ouvindo algumas coisas que não estavam na palavra. Então hoje acaba chocando, porque ela cresceu ouvindo aquilo e de repente está na palavra outra coisa, ela fica com muito receio, com muita dúvida também. Então, eu sou casado com a Maria de Fátima, pai da Isabela, de 21 anos, e o Vinícius, de 13. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a tua presença aqui, tá bom? O pastor Wesley quase leu o versículo que eu ia ler. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Eu vou ler outros versos também, mas esse é o verso mais chave que eu gostaria de dizer nessa noite, e falar sobre os benefícios da oração. Efésios 6, 18. Amém? Tudo ok? Amém. Diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Eu não vou orar novamente, que o pastor Wesley já orou, né, para a gente ganhar tempo aqui. Uma coisa que a gente tem percebido, irmãos, que a oração ela é mais experiencial. Ela não é algo assim muito teórico. E muitas pessoas também têm dúvidas em relação à oração. Como que eu oro? Como que eu falo com Deus? É estranho hoje a gente falar sobre oração. É muito estranho, porque isso, na verdade, deveria ser uma prática em nossas vidas. E quando nós vemos que os benefícios que a oração traz, no sentido geral para a minha vida, são muitos, e a gente pode perceber bênçãos e mais bênçãos vindo da parte de Deus por conta da oração. Eu não fico correndo atrás das bênçãos. Eu levo a minha vida normal, minha vida cristã, genuinamente falando, buscando a Deus, tendo intimidade com Ele, e o Senhor abençoa os teus servos. O Senhor abençoa os teus filhos. Ninguém, às vezes, fica pedindo, né, caindo naquela teologia da prosperidade, pedindo somente algo financeiro, algo material. Não. Nós percebemos aqui, quando eu oro em espírito, em todas as ocasiões, eu não estou importunando a Deus. Muitas pessoas ficam preocupadas se eu vou estar importunando, se eu vou estar incomodando a Deus. Não, de forma alguma. Com toda oração, todas as coisas, tendo isso em mente, eu preciso estar atento e perseverando na oração. Ou seja, estar orando o tempo todo, orar sem cessar, como a Bíblia diz. E orar também por todos os santos. Os santos aqui somos nós, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, de um modo geral. Eu tenho orado, quando a pessoa pede oração, eu tenho orado pela pessoa. E por isso que eu falei que isso é algo mais experiencial, isso é algo mais experimental. Então, quando nós observamos isso, a gente acaba mudando totalmente o rumo disso. A oração, a gente sabe que é algo necessário na nossa vida. Se não há oração, como o pastor Wesley disse logo no início, se a igreja não ora, ela morre. Não tem como. Se a igreja não tem essa prática da oração, ela acaba... Aqui em Araçatuba, eu já vi várias igrejas fechando. Aí depois nós vamos analisar, ver a situação. Pastores já estavam com a outra profissão,
porque pastor não é profissão, é vocação, e ele já estava com uma outra profissão. E a igreja, a gente percebia que a igreja não tinha o hábito de orar. Então isso é ruim. Então a oração, quando a gente olha para a história um pouco da igreja no passado, foi a chave, e continua sendo a chave de um avivamento. A gente tem andado preocupado em relação a essa pandemia, o que vai acontecer após pandemia com os cristãos, com aquelas pessoas que hoje não querem mais saber. Tem muitas pessoas que não estão indo à igreja mais, aquelas que podem, né, obviamente, aquelas igrejas que estão abertas, lógico, mas se eu quero ser um cristão feliz e vencedor, eu preciso dedicar mais tempo a orar ao meu Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. E eu preciso estar pronto para receber milagres e maravilhas na minha vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não conseguem receber. Tem pessoas que o Senhor quer abençoar, como o pastor, eu tinha até esquecido, o pastor Wesley comentou dos livros, eu nem lembrava mais. Mas e recebeu, né? Isso que é legal. Não, eu recebo. Deus, às vezes, quer nos abençoar, porque eu tenho orado tanto por algo, por algum motivo, e o Senhor está me abençoando, e eu acho, na minha mente, que eu sou incapaz de receber aquilo que o Senhor está me dando. Então, isso é um problema muito sério. Então, eu acabo desprezando um benefício que seria em prol da minha vida. Ou seja, quando eu sempre bato nessa tecla que eu preciso ser um cristão feliz e vencedor, porque Cristo venceu por nós. Se Cristo é um vitorioso, foi um vencedor, eu posso ser. Com Ele à frente, com o Senhor à frente da batalha, eu posso ser um vencedor. Eu não preciso ter a mente de um derrotado. Eu não preciso ter a mente de que eu vou ficar rastejando o tempo todo aqui nessa terra. Não precisa. E aqui não estou dizendo, né, como as pessoas fazem por aí, a teologia da prosperidade. Eu não estou falando somente na área material. Eu estou dizendo isso na área da saúde. Né? Se eu tenho aí um exemplo, 60, 70 anos, eu tenho um probleminha ou outro, mas estou vivendo bem, isso é bom. Então isso é benéfico para os filhos de Deus. Isso é muito bom. Interessante, eu estava lendo um artigo esses dias, alguns especialistas, até religiosos e não religiosos, isso é um problema muito sério que alguns religiosos, alguns pastores, de outros segmentos também, padres, etc., têm batido de frente com a medicina. E isso não é legal, porque a gente hoje, graças a Deus, tem mudado um pouco isso, mas alguns especialistas e religiosos, eles afirmam que o mundo está precisando de oração. Eles estão falando isso. E aí, agora a pergunta que eu faço para mim, para você, eu tenho orado mesmo, de verdade? Eu tenho orado? Eu tenho buscado ao Senhor? E aqui eu não estou dizendo, eu já vi pastores discutindo, né, nas reuniões, às vezes, você ora quanto tempo por dia? Eu oro 3 horas, eu oro 4 horas. É muito estranho, porque a Bíblia fala orar sem cessar. Orar sem cessar. Então o tempo que a gente tem disponível, de repente alguém está perguntando alguma coisa para mim, e na minha mente eu já começo a orar. Senhor, me dê sabedoria, como que eu vou falar? O que eu vou falar para essa pessoa? Me dê sabedoria, me dê graça. Então, assim, é essa intimidade que a gente vai tendo. Porque, como eu falei aqui, quando os especialistas em alguma coisa, né, psicólogos também têm trabalhado, sociólogos têm trabalhado em relação a isso, que nós precisamos orar. A oração, a gente percebe muito. Eu sou capelão, a gente visitava, né? Agora estou dando um tempo. Hospitais. Capelão, na verdade, é aquela pessoa que leva conforto, consolo, faz muito culto fúnebre também. É um pastor, mas ao mesmo tempo capelão. E eu percebia que quando a pessoa ela tinha fé em Deus, não fé na fé, porque tem muita gente que tem fé em si, fé na minha fé, né? Eu tenho tanta fé que eu vou ser curado, mas essa fé, ela está baseada em quem? Essa fé, porque a nossa fé, ela é objetiva também. Jesus é o objeto da nossa fé. E a nossa fé é subjetiva, aquela fé que nós vamos vivendo, é uma fé que nós vamos exercitando dia após dia. E eu percebo que, às vezes, nos hospitais, as pessoas, aquelas que acreditam em Deus, que têm fé, pedem oração, é as que saem melhor, as que se recuperam melhor do que as outras, porque a nossa mente,
eu não sei quantos conhecem, né, mais a fundo a questão da questão emocional, psicológica, é complicada, nossa mente é complicada. Então, quando a gente começa a não orar mais, então isso fica complicado. Eu lembro uma vez de uma irmã, ela perguntou, ela falou assim, se eu sou filho de Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter essa conexão com Deus. E como que eu faço? Eu falei, é como uma conversa de amigo. É porque, às vezes, antigamente, né, a gente via muito isso, e não que é errado, irmão, só estou comentando. As pessoas iam orar, né, e falavam Deus de Abraão, Isaac, Jacó, passava pela Bíblia toda, até falava palavras bonitas, até chegar onde queria. Então, isso acabou trazendo alguns empecilhos para algumas pessoas, que têm vergonha de orar. Isso é natural, às vezes as pessoas têm vergonha de orar em público também. E essa irmã perguntou, às vezes ela falou assim, olha, eu ia pedir oração para o pastor, mas eu não pedi. Porque o pastor fica orando o dia todo e lendo a Bíblia o dia todo. Aí eu falei, não, irmã, a gente não faz só isso, a gente tem muitas coisas. Nós somos seres humanos também, né? Então a gente precisa fazer outras coisas. É óbvio que a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas uma coisa que eu passei para ela, né? Que a gente não somente ora, mas a gente também tem nossos afazeres. E dentro desses afazeres, no meu trabalho, né, eu e o pastor Wesley também, graças a Deus, nós trabalhamos integralmente na obra, né? Louvado seja Deus, porque dá mais tempo de oferecer o melhor para o ministério. Às vezes é complicado o pastor trabalhar fora porque chega cansado. Eu conheço vários assim. E às vezes não consegue oferecer um bom alimento para a igreja. Isso é ruim. Então, assim, o que eu gostaria de passar nessa noite é os benefícios, né, que a oração traz para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, ela traz vitória. Ela vai trazer vitória sobre a ansiedade. Eu não sei porque eu estou falando isso, né? Ninguém é ansioso aqui. Deixa eu virar para cá agora. Ninguém é ansioso. Isso vai trazer uma paz mental, uma tranquilidade quando nós estamos orando a Deus, sabe? Descarregando, colocando sobre Ele, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, né? É bíblico isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, se você estiver anotando, acho que está gravando, né? Depois você pode, porque senão a gente vai deter muito tempo aqui. Eu vou ler. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, ou os pensamentos, em Cristo Jesus. Ou seja, eu não preciso estar inquieto, impaciente com alguma coisa. A minha petição, as minhas preces, né, sejam conhecidas em tudo diante de Deus. É aí que entra. Eu não vou importunar Deus. Não, a oração não vai importunar o Criador, o soberano, o onipotente, onipresente, onisciente. Não vai acontecer. O Senhor, ele cuida, ele olha para cada um de nós. Ele ouve a nossa oração. E interessante que nesse verso fala que a paz de Deus, aqui é uma paz incondicional, eu preciso buscar. Eu tenho uma paz com Deus, lá em Romanos 5 fala, eu tenho uma paz com Deus, no momento que Cristo alcança a minha vida, alcança meu coração, eu tenho paz com Ele. Só que você como cristão, você sabe disso, há momentos na nossa vida que a gente precisa de paz. Eu sei que eu tenho paz com Deus, mas eu preciso buscar. Eu preciso estar buscando, exercitando, fazendo, né, os exercícios espirituais, lendo a palavra, ouvindo louvor. Eu conheço cristão que ele não ouve louvor nenhum. Eu sei que a gente precisa focar louvores bíblicos, com letras bíblicas, que glorificam a Deus. Eu sei disso, porque hoje é complicado. Hoje, se você pegar 10 CDs da moda, você vai pegar uma música. Esses dias aconteceu isso comigo. Eu baixei 10 CDs e eu vi uma música bíblica com a letra boa. Então, assim, essa paz que excede o nosso entendimento, que nós não conhecemos, ela vai guardar os nossos corações
para não entrar coisas, sabe? Que deste mundo que Satanás tem lançado sobre nós, e vai guardar os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, então eu posso ter vitória sobre a ansiedade, sobre aquilo que eu tenho passado. Então eu faço isso como? Orando. Orando a Deus. E Deus vai fazer isso por mim. Outro benefício que eu vejo é o consolo vindo da parte de Deus. Eu não sei como que está seu coração nessa noite. Eu não sei se você está inquieto hoje. De repente você está pensando em alguma coisa. Sabe, às vezes pensando no dia de amanhã. E a gente precisa lançar tudo isso perante Deus. De repente eu estou precisando de um conforto vindo de Deus. Às vezes eu estou precisando. E esse consolo vindo da parte de Deus, eu posso ver lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Porque lá fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação e provação também, nós podemos colocar, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, quando Paulo ele começa essa epístola, ele está bem dizendo a Deus, né? Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação. Por quê? Ele nos consola na nossa tribulação. Então eu sou consolado, eu sou confortado. Então agora eu posso consolar as outras pessoas também. Eu posso orar por outras pessoas. De repente a pessoa está descarregando sobre mim as suas ansiedades, suas inquietações, e eu posso, não, vamos orar, espera ela falar, porque hoje tem aquele negócio, né irmãos e pastor, as pessoas querem fazer curso de oratória o tempo todo, eu quero falar. Mas e o curso de escutatória? Às vezes eu não gosto de escutar, eu não quero ouvir. E nós precisamos fazer isso, a gente precisa ouvir. Nós precisamos disso, ouvir as pessoas. Aí sim eu posso consolar biblicamente essa pessoa e orar por ela. Então, um dos benefícios da oração é que eu sou consolado por Deus para consolar outras pessoas que estão passando também por tribulação ou por alguma provação na sua vida. Se eu já passei, eu posso passar isso para as pessoas, porque eu tenho experiência também. E mesmo se às vezes eu não passei, mas eu conheço, eu posso praticar a palavra. E a oração também é uma prática. Tem pessoas, eu não sei como orar, começa a praticar. Tem algum homem do passado que fala, do presente, eu não lembro, ore até saber orar. Outra coisa, outro benefício é a orientação para tomar decisões, boas decisões, isso é importante. Tem até um livro do pastor Eber Júnior, que ele fala, tomando decisões segundo a vontade de Deus. E tem muita coisa, não é só a paz, tem muitas coisas que a gente precisa entender. Mas orientação para tomar decisão envolve oração. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, lá ele fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como que eu peço a Deus? Orando. Eu vou orar a Deus, abrir a palavra de Deus. Irmãos, quando eu não oro, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu não quero conversar com Deus. Tá? E quando eu não abro a palavra de Deus, é sinal que eu não quero que Deus fale comigo. Então isso é importante. Então, que Deus, quando eu peço a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e vai ser dada. Então, essa orientação para tomar boas decisões na minha vida vem através de oração. Quantas vezes eu ia fazer alguma coisa e eu não orava antes? Opa, peraí, vou colocar Deus à frente, vamos orar. E alguma coisa, se era para dar certo, dá certo, se não era, não dava. É assim que funciona. Deus, por quê? Porque Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos. Deus tem cuidado. Por mais que eu acho assim, não, eu não mereço, por mais que... A gente sabe que nós não merecíamos o céu mesmo, e nem muitas coisas, né? A gente tem o que tem porque Deus teve graça e teve misericórdia. Porque, na verdade, nós não merecemos. Isso chama graça. Isso chama graça. Outra coisa, outro benefício, ajuda para evitar e vencer as tentações.
Isso aqui eu preguei ontem na live da igreja, falando sobre a tentação de Cristo, né? Quando o Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós, irmãos, somos tentados também em todo o tempo. E Deus não tenta ninguém, é bíblico. Deus prova. A provação tem um benefício enorme. Para quando eu saio da provação, eu sair mais forte, mais sábio e mais inteligente também, para não fazer novamente. Ou às vezes para saber contornar a situação. A tentação não, a tentação é vinda pelo diabo para avisar a nossa queda. É isso que o diabo quer. E sabe que, infelizmente, nós temos visto hoje, eu não sei se o pastor tem visto isso também, pessoas brincando de ser crentes. Brincando, crente que eu quero dizer, cristão, tá? Quando eu falar crente, é um cristão remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Alguém eleito por Deus. É esse que eu, escolhido por Deus, é isso que eu estou dizendo. Então eu tenho a ajuda dos céus para evitar e vencer as tentações aqui dessa terra. Lá em Lucas vai falar, né? Quando chegou àquele lugar, Jesus, ali no Monte das Oliveiras, quando ele chegou ali, ele disse para os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Ou seja, eu preciso orar, e tem outro versículo que fala também, que eu preciso orar e vigiar, prestar atenção. Então eu vou orar, vou fazer minha oração e vou também vigiar, tomar cuidado, porque o diabo ele anda em derredor procurando alguém para tragar. Por isso que eu estou dizendo, eu não posso ficar brincando de cristianismo. Eu não posso ficar brincando, eu vou na igreja, pessoas negando a Cristo o tempo todo, que eu tenho percebido. Você é cristão? Rapaz, eu gosto da igreja, de vez em quando eu vou à igreja, mas, sabe, eu sou simpatizante. As pessoas falam. Então isso é ruim. Então, essa ajuda que eu tenho de Deus para vencer e evitar também as tentações, vem através da oração. Então, eu preciso orar para não entrar e não cair em tentação. E vigiar também. Porque a tentação também vem através da cobiça, da nossa cobiça, dos nossos olhos. Alguém vai dizer assim, já me falaram, Jesus ele passou por diversas tentações, mas ele era Deus. Só que ele deu assim, ele falou para a gente que nós seríamos também vencedores. Eu estou indo para o Pai e vocês receberão o Espírito Santo com vocês. Então, nós temos essa ajuda divina para evitar, né, ter uma que nós temos o domínio sobre o pecado, quando Deus conversa com Caim, ali no Jardim do Éden, ele fala, olha, o pecado sempre é a porta, mas cumpre a você dominá-lo. Ou seja, eu preciso estar dominando quando vem. Eu posso, quando eu tenho a graça de Deus e também o fortalecimento em Cristo Jesus, eu consigo fazer isso. E em quinto e último, não, em penúltimo, é o perdão e confissão dos nossos pecados. Por que perdão e confissão? Qual que é a diferença? Eu sei que isso é individual, tá? Algumas pessoas pedem perdão a Deus, nós pedimos perdão a Deus. E quando nós vemos lá em segundo Crônicas, que é um livro, né? Segundo Crônicas 7,14, ele fala, e se o meu povo, olha as condições aí, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, vírgula, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu chamar pelo seu nome, se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face do Senhor. Aí sim, aí tem uma vírgula. Aí eu vou ouvir, Deus, né, vai ouvir e perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Ou seja, nós temos o perdão de Deus. E nós temos também a confissão dos nossos pecados. Eu tenho confessado a Deus os meus pecados? E não é aquela famosa oração, né? Deus, perdoe as multidões dos meus pecados. Ou, eu estou confessando a Deus os meus pecados. O pecado tem nome. O pecado tem nome. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Falar para que eu tenha vitória em cima desse pecado. 1 João 9, né, um versículo bem conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça que nós temos cometido.
Então eu preciso estar diariamente confessando os nossos pecados. Pai, eu errei nessa área, eu menti, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Dá nome. Eu preciso dar nome ao pecado. Outro benefício, quando eu oro ao Senhor, eu recebo, é uma maneira de ajudar os outros a verem os milagres que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, quando eu falo de milagre, eu não estou dizendo que é meu carro novo, minha casa nova, a minha conta bancária é gorda, não é isso. Milagres são, por exemplo, o ar que eu estou respirando nessa hora. Eu passei por uma cirurgia abdominal em 2017 e lá no hospital fiquei 7 dias sem tomar água e sem comer. A minha apêndice, ela infeccionou. Eu comecei a valorizar pequenos detalhes. E eu vi que aquilo era um milagre de Deus. Quando eu acordo, logo pela manhã, eu respiro, eu posso ler a palavra, eu posso orar ao Senhor, isso é um milagre. Quando eu falo milagre, não é algo grandioso que nós vemos, né? Infelizmente, que a TV tem mostrado, não é esse milagre. Deus tem feito muito por nós, mas nós estamos buscando ao Senhor em oração. Interessante que lá em Tiago 5,16 também fala que eu preciso confessar as vossas culpas uns aos outros. É lógico, uma pessoa de confiança, a gente sabe disso, que não vai sair, né, colocando no trombone as coisas. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Entende? Então essas coisas dá para a gente analisar que Deus tem nos abençoado. Então eu posso entender que Deus tem me usado irmãos, como Deus diz para Abraão, né? Se tu uma bênção, seja você uma bênção. E não só querer receber bênção, né? A gente sempre tem falado isso. A gente precisa ser bênção também. E não só querer, né? Reter, quando na verdade o generoso ele é abençoado por conta disso. É compartilhar. Quando Deus me abençoa, eu posso abençoar. Quando abençoar a obra de Deus, eu tenho feito isso? Eu tenho abençoado a obra de Deus? Gente, isso é uma maravilha que vocês não têm ideia. Desde quando eu me converti um modo de dizer, né? Desde que Cristo me alcançou, eu sempre contribuí na obra de Deus e sempre orei para que Deus abençoasse a igreja dele. Porque eu entendi que esse é um princípio de obediência ao Senhor. É um princípio de obediência. Falei, pai, me dê sabedoria para que eu possa ajudar a tua obra. E qualquer área. Irmãos, eu ganhei um curso de computação uma vez e eu comecei a dar aula de graça num seminário. Eu não cobrava, porque Deus me deu esse curso, eu comecei a abençoar os irmãos. Entende? Aqui eu não estou dizendo outro lado pastoral que a gente precisa para a sobrevivência, mas aquilo que eu posso oferecer para Deus. Então eu posso orar ao Senhor e desenvolver os meus dons e talentos que Deus tem me dado. E quantos dons e talentos nós não temos visto? E o Senhor usa cada um de acordo com a sua vontade na sua obra. Então, pense nisso. E para a gente já ir finalizando, a alegria quando a oração é respondida. Eu fico feliz. De repente eu estou orando o tempo todo por algo, e quando chega eu tenho essa felicidade quando a minha oração é respondida. Lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, 1 Reis 9, 3 diz assim: E o Senhor lhe disse: Eu ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, estava falando para Salomão, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, quando eu oro, eu posso sentir essa alegria de que a minha oração é respondida. Sabe? De repente você está passando por alguma situação que necessita de muita oração. Então comece a orar ao Senhor, sabe? Vença essa batalha. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor mesmo. Fala, pai, eu preciso do Senhor. Tem uma frase para a gente finalizar, de João Calvino, eu gosto muito dessa frase, que ele fala que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Uma frase bem conhecida dele. Que quando João Calvino ele expressa, né, que a oração é o antídoto, é o remédio para todas as nossas aflições. O que tem te afligido? O que tem te incomodado nessa noite? Coloque diante do Pai.
é alguém da família, é alguma coisa que está atrapalhando, coloque diante do Senhor, que você vai ver o alívio que você vai receber perante Deus. Então, esses benefícios da oração é para que o Senhor, além não somente me abençoar, mas também que eu possa abençoar outros e que eu possa ter, principalmente, intimidade com o meu Pai, com o meu Criador. Amém? E que Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Acho que eu passei um pouquinho até do tempo, né, pastor? Mas seria isso, irmãos. Que Deus abençoe, viu?